Bom, agora a gente vai para a última parte da série da relatividade. Essa é a terceira parte, né, e última. E vamos fazer aqui vamos fechar a conta aqui, né? Então, ele faz aqui a terceira parte do livro, que chama Reflexões sobre o Universo como um Todo. E daí, ele começa falando das dificuldades cosmológicas da teoria newtoniana. Que ele diz assim: há estrelas em toda parte, de modo que a densidade da matéria varia muito quando considerada em pormenor, mas em média ela é uniforme. Então, assim, como você sabia que tinha estrelas por toda parte do universo, ele teria então uma densidade média uniforme, assim, né? São reflexões que ele faz, né? E isso vai contra a teoria newtoniana, que exige que o universo tenha uma espécie de centro onde a densidade de estrelas seja máxima, e a densidade estelar decresça de dentro para fora, diminuindo até se dissipar num vazio sem fim. Então ele está falando aqui sobre uma dificuldade, né, da teoria newtoniana, que prevê um tipo de universo diferente do que a gente tem. Então assim, ele começa com essa reflexão, é bem legal. Bom, aí ele fala da possibilidade de um universo finito, mas sem fronteiras. Aí ele faz uma reflexão bem legal, que ele fala assim, para a gente imaginar um universo 2D, né, bidimensional, plano e infinito. Então assim, ele não tem delimitação aqui, né? Eu coloquei, lógico, porque não tem como eu fazer aqui uma área infinita, tá? Mas considera ela infinita. E ali tem seres, né, criaturas nesse universo, que são esses quadradinhos cinzas, né? E para eles o universo é bidimensional e tal. E a geometria euclidiana plana se aplica aqui, certo? De modo que se ele tem uma reta, né, a reta, tudo bem, é uma reta tal. Tudo segue a geometria euclidiana. Só que agora a gente pode imaginar um universo bidimensional, só que na superfície de uma esfera. Ele está contido na superfície de uma esfera. Tá aqui a esfera, né? E só que ele pode ter então, como ele é uma esfera, ele vai ter uma área finita. Só que ele continua não tendo fronteiras. Porque você pode andar pela esfera indefinidamente, nunca vai ter fim. Você sempre vai continuar andando. Por isso que ele é finito e sem fronteiras. Só que não mais se pode aplicar a geometria euclidiana bidimensional. Porque aquela reta que essa criatura está segurando, aqui na esfera, ela não vai ser reta, né? Na superfície da esfera, ela vai ser uma curva. Então, não é mais uma geometria euclidiana. Teria uma outra geometria. Só que ele seria ainda assim um universo de área finita e sem fronteiras. É bem legal essa parte. Bom, aí ele fala a estrutura do espaço de acordo com a teoria geral da relatividade. Bom, ele fala que as propriedades geométricas do espaço são determinadas pela matéria. O que ele quer dizer com isso? A teoria da relatividade geral, ela estabelece, né, uma nova lei da gravitação. A gravidade, ela não é mais uma força, como se entendia pela teoria de Newton. Ela é uma questão geométrica. É uma curvatura do tecido do espaço-tempo. E o que causa essa distorção no tecido do espaço-tempo? São a matéria e a energia que causam essa distorção no tecido do espaço-tempo. A Terra, por exemplo, ela tem uma massa tão grande, de uma ordem de grandeza tal, que ela distorce o espaço em volta dela. E é por isso que a gente se mantém preso na Terra, por causa dessa distorção do tecido do espaço-tempo, do universo. Entendeu? Depois eu vou mostrar imagens que ilustram isso melhor. Bom, ele fala, como o campo gravitacional altera o comportamento de réguas e relógios, concluímos que não pode valer exatamente a geometria euclidiana no nosso universo. A gente viu isso no último vídeo, né? Aquele exemplo do disco em rotação, em que provava assim, que em referenciais gravitacionais a geometria euclidiana não se aplicava mais. Mas é possível que o nosso universo não seja muito distante de ser euclidiano, porque mesmo uma massa tão grande quanto o Sol tem influência minúscula na métrica do espaço. O que ele quer dizer? Que mesmo o Sol, que tem uma massa gigantesca, ele distorce muito pouco o tecido do espaço-tempo. Entendeu? Então, o universo, ele fala, seria como um lago agitado por uma leve brisa, né? É como seria o formato do tecido do espaço-tempo. Um lago que tem brisa, entendeu? Leves distorções.
Mas os cálculos mostram que em um universo quase euclidiano, a densidade média da matéria deve ser zero. Então ele fala, o universo teria que ser esférico ou elíptico. Como a matéria não se distribui uniformemente, o universo teria que ser, na verdade, quase esférico, né? Essas são reflexões que ele faz, né? Lógico, ele está lá na ponta dos conhecimentos da física. Então, assim, essas reflexões é para quem tem essa autoridade dele para fazer essas análises, né? Bom, então, alguns dos fenômenos e experimentos que são explicados, né, e que de certa forma confirmam, né, não, confirmam de fato, a teoria da relatividade geral. A órbita de Mercúrio em relação ao Sol. A órbita de Mercúrio tinha um movimento de precessão no periélio, que não era explicado pela teoria newtoniana. Então os astrônomos eles já tinham observado que a órbita de Mercúrio ela tinha essa peculiaridade que a lei da gravitação de Newton não explicava. Então, a relatividade geral explica. E movimento de precessão é tipo um movimento de um peão que gira, ele gira em torno de si mesmo e gira, a ponta dele gira também, faz um movimento circular, sabe? É um movimento circular dentro de um movimento circular. Sei que é complexo, mas é isso que é mais ou menos isso, um movimento de precessão, o movimento do peão. No periélio, o periélio significa o ponto da órbita mais próximo ao Sol, né? E o afélio seria o ponto mais distante. Então, assim, basicamente, a teoria da relatividade ela explica a órbita de Mercúrio, coisa que a lei da gravitação de Newton não fazia. O eclipse solar, que pôde ser observado e estudado por astrônomos em Sobral, no Ceará, no Brasil, confirmou com precisão que de fato a gravidade curva a luz. Então isso foi também uma comprovação da teoria. E foi feita no Brasil, muito legal, né? Teve um eclipse solar, né, que ia ser observado no Brasil, em Ceará, né, Sobral. E os astrônomos... Por que o eclipse solar comprova, né? Porque quando o Sol tá lá normal, a gente não consegue enxergar as estrelas em volta dele. Mas quando há um eclipse solar, ele escurece um pouco, a gente consegue enxergar as estrelas, né? Um astrônomo consegue, né? Com os equipamentos adequados, enxergar as estrelas em volta. Então, se a gravidade curva a luz emitida por essas estrelas, elas teriam que se curvar quando chega perto do Sol, de forma que a imagem delas ia se deslocar um pouquinho. Então a gente ia enxergar elas num ponto diferente do ponto real em que elas estão posicionadas no universo. Então os astrônomos eles calcularam isso, observaram isso com extrema precisão nos cálculos e assim foi muito a favor da teoria isso. E foi muito importante. Em 2015, recentemente foram detectadas ondas gravitacionais em laboratório. E isso era previsto pela teoria de Einstein, né? Ondas gravitacionais são tipo causadas por corpos de grande massa, sabe? Eu não vou entrar em detalhes, mas foram detectadas em laboratório e isso era previsto pela teoria. E em 2019, né, teve uma imagem, né, divulgada de um buraco negro, a primeira, né, da história. E os buracos negros eles também confirmam a teoria, né, que eles são um objeto extremamente massivo que distorcem o tecido do espaço-tempo de forma que até a luz não é capaz de escapar de um buraco negro, ela é absorvida. E aqui tem umas imagens. Aqui essa primeira é uma representação mais ou menos do que seria o tecido do espaço-tempo, né, distorcido, né? Isso seria o espaço-tempo. Aqui uma mera imagem do sistema solar. E aqui a imagem de ilustrativa de um buraco negro, né? Todas essas imagens são meramente ilustrativas, né? Então, é assim que diz a teoria da relatividade geral, que deve ser as coisas, né? Bom, e por último, assim, eu trouxe aqui, nem tem no livro, essas considerações que eu fiz também não tinha no livro, da confirmação da teoria, não todas, né? A principal equação de campo de Einstein, né, da teoria da relatividade geral, que usa uma matemática tensorial, que é uma coisa assim, extremamente difícil e técnica, que o próprio Einstein, que é uma curiosidade, tinha dificuldade com essa matemática tensorial. Só que ele matutou bastante e conseguiu chegar nas fórmulas e tal, mas teve um matemático, inclusive, que chegou até antes dele. Mas, lógico, isso não tira em nada o mérito de Einstein, né, da teoria. E tá aqui a equação.
Agora, o que significa, eu não sei. Mas é só pra fim de curiosidade mesmo, só pra ver a cara do negócio, como é que é, entendeu? Por isso que eu trouxe aqui. O que significa eu também não sei. Mas tá aí. E por fim, aí tá a foto aí do Einstein, né? Pra quem não sabe, né, como ele é e tal. Essa foto é uma arte, né? Famosa de uma foto que ele mostrou a língua e tal. E terminamos por aqui então nossa série sobre a relatividade. Esse vídeo, eu já disse, ele tem um fim meramente de caráter, sabe, não substitui um curso, sabe, de relatividade, um curso, né, de ensino médio ou de nível superior. É mais um estudo que eu fiz do livro e quis trazer aqui. E a gente pode fazer reflexões, você pode deixar nos comentários qualquer dúvida, sugestão ou crítica. E é isso. Por último aí, só o último slide, né, que se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, né, porque ajuda. E minhas redes sociais aí. E é isso aí, então. Muito obrigado e até a próxima.